Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Hoje, pela primeira vez, com um episódio internacional, né? Eu estou em Los Angeles, numa viagem de férias, e aproveitando essa proximidade geográfica, hoje eu vou bater um papo com a Ana Maria Baiana, jornalista, escritora, um dos maiores nomes aí do jornalismo cultural brasileiro, morando há 3 décadas na Califórnia. Ana, muito obrigado por esse papo, de verdade, é uma honra gigante. Seja muito bem-vindo ao podcast, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Legal, legal. Ana, antes da gente entrar no jornalismo, no cinema, na televisão, eu queria que nesse início você falasse um pouco da sua relação com Los Angeles, que eu acho sempre muito interessante, assim. Eu fico vendo as suas redes sociais, o Facebook, o Instagram, é como se fosse uma grande crônica, né? Uma crônica até visual, que você publica muitas fotos e tal. E eu, pelo menos, vejo até como uma grande declaração de amor a Los Angeles e à Califórnia. É por aí mesmo, essa relação depois de todos esses anos é de amor? É absolutamente isso. Eu vim parar aqui por uma dessas coisas que só a randomilidade da vida explica. Para começar, eu tenho que dizer o seguinte, eu nunca pensei que eu ia morar fora do Brasil. Eu tenho uma relação muito antiga, profunda. Minha família tem raízes profundíssimas no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Eu sempre me vi morando no Rio de Janeiro para sempre. E aí coisas pessoais, coisas que aconteceram na minha vida começaram a dizer, não, talvez haja outras possibilidades. E como em geral acontece, mas sem nenhum plano concreto. Eu ia fazer uma cobertura, cobertura de um show, cobertura não sei quem, voltar para casa, sempre. Sim. Viajando muito, mas sempre voltando para o Rio de Janeiro. Aí eu estava, na época, era que meados dos anos 80, eu estava colaborando com a falecida editora Abril, sim. na criação de 3 revistas, Fluir, 7 e Bis. Uhum. Eu estava dando consultoria no formato e tal. E quando acabou a história toda, houve uma famosa reunião, que eu jamais vou esquecer, que aí começava a conversa, não, mas vamos precisar de um atendimento no exterior. E, Ana Maria, você se disporia a fazer isso? Eu estou lá quieta no meu canto, pensando se sim, não. Até que alguém falou assim, não, mas nós já temos um escritório em Nova York. Aí, na minha cabeça, eu juro para você, o que aconteceu foi o seguinte, eu sou asmática. Eu sou asmática de nascença, tá? Já tive vários episódios respiratórios graves, enfim, é parte do quem eu sou. Na cabeça o que passou foi o seguinte, se eu for para Nova York, eu morro, porque eu não aguento aquele inverno. Eu já tinha estado em Nova York fazendo coberturas, algumas inesquecíveis, no inverno. E eu quase tinha morrido. Nossa. E eu digo, gente, na minha cabeça eu estou assim, não, para Nova York eu não vou. Aí, sabe quando você fala um negócio, só depois você se toca que você falou? Eu levantei e falei assim, existe Los Angeles. Eu posso ir para Los Angeles. Olha, eu não conhecia Los Angeles, não conhecia ninguém em Los Angeles, jamais tinha estado em Los Angeles, mas eu sabia uma coisa, que aqui não tinha aquele frio infernal. É verdade. E que tinha sol quase o ano todo. E eles adoraram a ideia. Que ótimo. Resultado, eu tinha que ir para Los Angeles. E o que aconteceu foi, quando eu vim para a primeira vez, antes para fazer uma assuntada, saber preço, aquelas coisas. Depois eu vim já para alugar apartamento e tudo mais. E dessas 2 primeiras vezes, eu odiei Los Angeles. É mesmo? Eu odiei, eu fiquei numa depressão, eu fiquei numa angústia, tipo, e agora? Eu me meti nessa. Fui eu que inventei esse negócio. Agora eu tenho que ir até o fim, e aí é um drama, porque o meu filho tem 7 ou 8 anos, vou trazer o garoto para cá e eu odeio, enfim. Um dia, pouco antes, inclusive, do meu filho chegar, que meu filho foi com os avós, eu estava parada no carro, na Will Rogers State Beach, que ainda é uma das minhas praias favoritas, sentada no carro, olhando pelo para-brisa e vendo o sol descer. A Will Rogers State Beach fica exatamente no fim da Sunset. Então, nesse dia eu descobri 2 coisas. A primeira coisa é por que a Sunset se chama Sunset. Uhum. Porque ela termina exatamente no pôr do sol. Então, lá estou eu vendo o sol descer pelo para-brisa do carro e a minha cabeça foi essa frase. Surgiu na minha cabeça. O sol está indo para o Japão. Nesse momento, é uma coisa meio David Lynch, meio Stanley Kubrick. A minha cabeça deu uma volta. É como se o mundo todo tivesse
aberto em várias dimensões e tudo girado. E eu disse assim, caramba, é isso. O sol está indo para o Japão. Eu estou do outro lado do mundo. Eu não posso olhar para essa cidade como eu olhei para o Rio, para São Paulo, ou para Paris, ou Nova York. Isso aqui é uma outra história. Essa cidade está virada de costas para o passado e está olhando permanentemente para o futuro. Então eu tenho de esquecer tudo, fazer da minha cabeça uma tábula rasa e olhar para essa cidade de novo. E o que aconteceu aí é que aí começa o meu caso de amor com Los Angeles. Uhum. No momento em que eu comecei a olhar como se eu tivesse olhado para uma coisa que eu absolutamente não tinha nenhuma comparação, ela fez uma coisa que ela costuma fazer, essa cidade danada, minha monstra querida, a minha monstra linda, como eu chamo ela. Ela começou a dizer, tá vendo? Agora você me entende? Agora eu vou te fazer um cafuné. Agora eu vou mostrar para você como eu sou bonitinha. E pronto, aí danou-se. Aí virou minha segunda cidade. Legal. Não, e eu tava lendo um texto seu, acho que do ano passado, acho que era no blog lá da Companhia das Letras, que você fala até uma coisa interessante sobre o metabolismo muito rápido da cidade, porque ela tem os seus problemas, mas ela metaboliza muito rápido esses problemas e cria suas próprias identidades. E aí você cita até a questão dos terremotos, né? Que você fala, o pessoal da Califórnia diz que esse pânico vai cair no mar, vai descolar quando tem terremoto. O povo daqui fala, beleza, se cair no mar a gente vai ter uma ilha com altas ondas, tá tudo tranquilo. E falando em terremoto, acho que até a prova de que você, além de brasileira, é uma californiana também, é que você também aprendeu a lidar com isso, né? E aí eu queria até te pedir licença para ler um paragrafinho aqui de um texto que você postou recentemente, quando rolou um terremoto aqui, que o texto dizia assim: aqui em casa foi a pândega de sempre. Eu tinha me ajeitado com o meu jantarzinho gostoso quando de repente a cachorrada da vizinhança começou a uivar e latir e minhas duas gatinhas se eriçaram, apontaram as orelhas e começaram a cheirar algo no ar. 3 minutos depois veio o primeiro sacolejo, achei que era o Brad Pitt pulando a cerca, sempre dá uma sacudida. Como as duas não começaram a xingar, eu deduzi, tá tremendo. Segundos depois veio o sacolejo maior, tipo freada de ônibus, e pronto, a cachorrada continuou latindo durante um bom tempo, mas as meninas se acalmaram logo e retomaram suas atividades normais de cochilar e exigir cafuné. Ana, eu não vou nem te perguntar como é que faz para escrever um texto tão saboroso nesse nível, porque aí você vai precisar de mais tempo para ensinar. Então eu te pergunto, como é que é viver nessa terra maluca que treme de vez em quando e tá tudo normal? Tremer é parte do pacote. Tremer é parte do show. Não é só tremer. A gente também tem incêndios florestais. Sim. Eu já estive uma vez dentro do carro com todas as minhas coisas, esperando os bombeiros dizer se eu ia pro centro de apoio ou eu podia ficar em casa. Uhum. A gente tem enchentes colossais, que em geral causam desabamentos. Eu já tive também uma vez meu carro quase indo parar no Rio, Los Angeles. Nossa. Porque eu estava exatamente dentro de um desses alagamentos. Então, eu costumo dizer que aqui não é todo isso aqui é a cidade do cinema. Ela não apenas tem essa luz espetacular e esse clima fantástico, como ela também faz tudo em grande escala. É verdade. Tudo é muito dramático, é uma cidade muito dramática. Então, ou você faz as pazes com isso, ou você vai embora. Não tem jeito. Não adianta você ficar aqui eternamente, meu Deus, o que vai... Não adianta. Eu aprendi muito isso com uma raça muito rara, mas que eu admiro muito, que são os angelenos nativos. Uhum. São as pessoas que... Essa é uma cidade que é mais ou menos como Istambul, como Constantinopla da Idade Antiga, ou como Alexandria. É a cidade que fica de braços abertos para o mundo todo, e o mundo todo vem para cá. Mas o povo que é daqui, que nasceu, foi criado aqui, que de várias gerações, eu tenho amigos assim. Eu me espelhei muito no comportamento deles, na maneira de ser deles, que é uma coisa que, por incrível que pareça, é bem parecida com o carioca. Legal. Que é um senso de humor de fazer piada com tudo, literalmente com tudo. Com terremoto, com incêndio, com inundação, com o Carmageddon, que fechou a 405, a eleição do coiso da Casa Branca. Com tudo nessa cidade, a piada começa aqui. Sempre começa aqui, exatamente nessa cidade. Então eu aprendi com eles a ser meio zen. Você se prepara, eu estou aqui sentado no meu escritório, aqui do meu lado tem a minha linda caixinha vermelha do meu kit terremoto do escritório.
ao lado do kit terremoto, nós temos um flashlight. A minha estante de livros está chumbada na parede. Porque se balançar, cai os livros, não cai a estante em cima de mim. Essa é a realidade da vida. Eu já passei por uma quantidade enorme já perdi a conta de quantos terremotos eu já passei. Então, é inevitável, faz parte da coisa. Então, é o preço que se paga por estar nessa cidade maluca. É a realidade da vida da Califórnia toda. E aqui em Los Angeles, além disso, a gente tem essas outras questões. No ano passado, nós passamos 3 meses com um gigantesco incêndio florestal, basicamente. Sim, inclusive, a 4 quadras aqui da minha casa. Nossa. Em volta da escola de uma das minhas netas. Nossa. Então, a gente sabe viver assim. Em compensação, a gente tem todas as maravilhas que essa cidade tem, que essa cidade oculta de quem não dá essa bola para ela. Não, muito legal. Fica bem clara essa sua relação apaixonada com a cidade. E agora eu queria falar um pouco sobre o seu trabalho atual na Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood. Para quem não sabe, é a instituição responsável pelo Globo de Ouro, né, o Golden Globes, premiação importantíssima de cinema e televisão. Explica um pouco pra gente, Ana, qual é a sua função especificamente na associação, como é que é o teu trabalho lá? O meu trabalho lá, quer dizer, além de ser membro e participar das atividades dele, eu sou editora do site goldenglobes.com. Sim. Que foi uma coisa que eu comecei a fazer lá atrás, mas não deu muito certo, porque, como toda entidade, depende muito da diretoria, da presidência e tal. Quando me chamaram para dar um jeito no site que havia, eu não era uma presidência que entendesse o que era a internet, o que poderia fazer, e o site que a gente tinha era muito ruim. Era meio... Eu podia melhorar ele um pouquinho, mas não dava para salvar. Mas aí, 3 anos atrás, 3 anos trocado, 2014, final de 2014, entrou uma presidência mais jovem, enfim, que realmente abraçava a internet, e me chamaram para fazer uma coisa ambiciosa, que era ser a coordenadora do projeto de criar um novo site. Legal. Então, eu fui a pessoa que era a ligação entre a diretoria e as empresas que foram lá apresentar suas propostas, ajudei a escolher a empresa final, fui a ligação com a empresa final e ficamos 6 meses inventando esse site, né, ouvindo os pedidos da diretoria e dos membros e tudo mais, e criando esse... Eu costumo brincar que quando acabou tudo a gente achava que era um Boeing 747, mas nesse momento ele está mais para SpaceX. Porque ele cresceu tanto e continua crescendo, só pensando o seguinte: cada ano, quando a gente tem outra leva de indicados e vencedores, ele cresce um pouco. Nossa, imagino. Então, aí no fim foi gozar até na última reunião, antes dele ir ao vivo com o pessoal da Metal Toad, que é uma empresa super bacana de Portland, que foi quem fez a estrutura invisível, né, a estrutura digital do site. A gente saiu para tomar umas cervejas e um cara falou assim: olha, agora a gente construiu já, vamos passar. Você agora tem que pilotar. Eu falei: muito obrigada. Eu tenho que pilotar. Tá certo, vamos pilotar esse negócio. E estou pilotando desde então. E você tem uma rotina também, claro, de acompanhar muito cinema e TV, festivais, pré-estreias, exibições de filmes. A gente estava falando aqui antes de começar a gravação que você viu o filme do Alfonso Cuarón, né? O Roma, isso, aguardadíssimo. E você se animou bastante com o filme, né? Não foi se animar, foi me emocionar. E eu já antecipava, quando eu vi o trailer, eu até brinquei, botei no Twitter, eu estou com certo receio desse filme, porque eu não choro em filme, ponto. Uhum. Mas quando um filme tem a integridade emocional que esse tem, me abala. Sim. E foi isso que aconteceu. Ele me emocionou profundamente, ele me emocionou muito. Não é apenas esteticamente, embora esteticamente ele seja absolutamente espetacular, mas ele tem uma pureza, narrativa e um carinho com os personagens que é uma coisa rara
da gente ver. A maior parte dos filmes que a gente vê, os personagens estão lá para tocar uma história. Eles são meio os bonequinhos, né? Alguém está manuseando e manobrando lá para que aquelas etapas todas, os 3 atos da história aconteçam. Com o Roma, a impressão que você tem é que de repente, você está dentro da vida daquela família. Bacana. E por essas coisas que eu achei absolutamente absurdas, aquela família parecia com a minha. Em tudo, a casa, tem momentos lá que eu digo, gente, isso aí é o Rio de Janeiro. Isso é o Rio de Janeiro dos anos 70. Como é que ele conhece essa casa? Essa é a minha casa. Impressionante, né? Cara, essa é a minha casa. Tem detalhes, coisinhas, assim, que você acha que não existe em nenhum outro lugar do mundo, só você viveu aquilo. E eu estava vendo aquilo na minha frente. Eu digo, como é possível isso? Como é possível? Então, eu não sei como outras pessoas vão ver. Eu acho que a força estética dele é suficiente para já abraçar todo mundo. Mas ele tem uma coisa que alguns filmes têm com algumas pessoas. Eles tocam aquela pessoa no seu íntimo, naquilo que você é. E foi o que aconteceu ontem. Eu não consigo tirar o raio do filme na cabeça agora. Nossa, imagina. Não consigo mais. Eu vi seus comentários e no seu Twitter, porque o Instagram, o Facebook tem mais essa crônica, né, californiana, e o seu Twitter é cinema e TV na veia, né? Eu lembro de ter visto há algum tempo, quando você colocou, ainda nessa história de ver coisas que as pessoas ainda não viram. Aliás, quem me mandou no WhatsApp foi uma grande amiga minha, jornalista, Daniela Rangel, que também adora você, quando você tweetou sobre a nova série do Sam Esmail, que é o autor de Mr. Robot, né? É muito boa. Nossa, e aí você escreveu, não podendo dizer nada sobre a série, eu só digo que é do cacete. E aí eu que sou tiete de Mr. Robot, eu confesso que eu fiquei com uma inveja de você naquele momento, mas tem essas regras, né? Às vezes você vê, mas não pode falar porque tem um embargo, né? Como é que funciona? Aliás, você vai ficar com uma raiva ainda, porque agora eu já vi 6 episódios. Nossa! E a série só fica melhor. E eu continuo sem poder dizer nada. Pois é. Porque só acho que no final do mês eles vão liberar. Fazer o quê? Eu tenho horror disso, eu acho isso absurdo. Por outro lado, eu entendo por que isso existe. Uhum. Então eu já corri o risco, já teve gente, teve uma vez um cara da Warner, que eu disse, você vai acabar me batendo, porque eu tinha feito um comentário parecido no Twitter. Ele me pegou no dia seguinte, literalmente me botou contra a parede. Você! Sério? Eu só falei que era incrível. Eu não podia dizer nada. Bom, tá bom. Então tem umas pessoas assim. Mas nesse caso da série do Sam Esmail, eu realmente não posso dizer nada. Pois é. E a gente tá aqui num podcast, essa série, a Homecoming, né, com a Julia Roberts, ela é baseada num podcast de ficção. Maravilhoso. E aí eu até baixei pra vir ouvindo no avião, quando eu vim pra cá, pra Los Angeles. Aí eu ouvi 2 episódios, comecei a achar muito bom, e eu parei de ouvir, porque eu fiquei com medo de, sei lá, de estragar as séries, depois eu já saber. Você acha que eu fiz bem? Já estragou, porque eu já... Não, sabe, eu vou te contar. Eu entrevistei o Sam Esmail, a gente conversou muito exatamente sobre o problema de você pegar uma coisa que é de uma plataforma, que seja uma história contada por vozes, para colocar numa outra plataforma que é basicamente visual. Como você transfere isso sem fazer a tua série ficar um talk show de gente explicando as coisas por fala. Claro. Então, já com isso, ele já falou várias... A outra pergunta, eu falei, bom, exatamente essa pergunta. Quem seguiu o podcast sabe como a história se desenvolve, sabe o que vai acontecer. E aí, como é que você vai lidar com isso? Ele falou, os 2 primeiros episódios são realmente a fundação, a base da história visual também. Então você agora acabou de descobrir sobre o que é. Daí pra frente eu tomei mais liberdade. Então você já sabe um monte de coisa. Já tô mais por dentro da série, mas tudo bem. Eu parei de ouvir ali 1 episódio e meio, então acho que eu vou conseguir aproveitar bem a série. E falando em podcast, Ana, você também fez uma incursão recente no mundo dos podcasts, quando você gravou um episódio do HFPA in Conversation, né, que é o podcast da associação. Você entrevistou a Yvonne Strahovski. E antes dela, eu entrevistei o Kenny Lonergan. Ah, legal. Foram os 2 que eu fiz até agora. Foi muito legal.
Não, e a Ivone, que tá na The Handmaid's Tale, né, que é uma das séries mais badaladas aí atualmente, os papos são bem legais, né, quando você consegue ter mais calma pra conversar com atores e atrizes. Os dois foram maravilhosos e foram duas experiências diferentes. No caso da Ivone, aconteceu uma coisa super interessante, que é aquilo que está no podcast, o fato de que ela descobriu que estava grávida. Isso. Filmando o final, que é justamente sobre o final daquela temporada em que gravidez é uma coisa essencial naquela história. E quando eu entrevistei a Ivone, ela está grávida, né? Sim. Então, uma boa parte da história, que na verdade foi editada no podcast, é ela me entrevistando sobre como é ser mãe e como foi a experiência. Chegou uma hora que o produtor do podcast ficar assim comigo, ó, levantando as mãos, dizendo, e agora? Eu digo, cara, eu não vou interromper. Não, como é que era, se eu trabalhei até o final da gravidez, como é que foi o parto, quando é que eu voltei a trabalhar. Não, foi muito gostoso de ouvir, foi um papo muito legal mesmo. Aí ela ficou me perguntando, e ficou falando conversa de mulherzinha. Agora, Ana, só voltando rapidinho na história do Roma, do Cuarón, o que você acha desse debate aí dos filmes que são produzidos por plataformas de streaming, né? O Roma é um filme da Netflix, e aí tem essa questão de alguns festivais não aceitarem, e tem regras aí, né, de exibição em salas de cinema. Como é que você está vendo essa questão? Eu acho que isso é uma bobagem que vai acabar rapidinho. E os festivais, na verdade, é Cannes só que não consegue sair do século XX. A Netflix e a Amazon e a Hulu, seguindo logo atrás, são estúdios, gente. A diferença que existe agora é que você tem mais uma plataforma para exibir seu conteúdo. Eu fico inteiramente à vontade, não tenho o menor problema. Muitos títulos, eu chego e digo, olha, sinceramente, eu prefiro ver na minha casa. Uhum. Eu não vou ver isso. Tem salas de exibição aqui para a imprensa que eu me recuso a ir. Porque a sala é desconfortável, o som é ruim e a imagem não é melhor que a minha tela. É. Então, e esses são, em geral, os lugares onde eles botam os filmes independentes. Eu tranquilamente digo para o realizador, digo, olha, sinceramente, me dá o seu melhor Blu-ray, me dá um link de streaming HD, eu vou ver o seu filme melhor do que nessa salinha fuleira que você quer que eu veja. Faz porque sentido. eu não vou ver ele direito, eu me recuso. Por outro lado, você vê um filme como Roma, vê um filme como o First Man, do Chazelle, que é outra maravilha, você tem que ver na tela grande. Mas nada impede que depois você vai ver na tela pequena. Claro. Para mim, é importante que hoje em dia existem possibilidades de financiamento, distribuição e promoção de filme que não depende dos grandes estúdios. Sim. Isso, para mim, é a melhor coisa. Os grandes estúdios, nesse momento, estão investidos no negócio de alto investimento por alto retorno. Eles querem saber de super-herói, comédia, franquia e remake. Tá bom, é o business deles. É isso? É isso. Mas e todo o resto? E todas as outras expressões? E os outros idiomas? E as outras narrativas? É aí que estão estando os que eu chamo de estúdios digitais. Uhum. E não há nenhum problema em você estrear, ter o filme no cinema e ter o filme em streaming, que é o que vai acontecer com Roma. O Roma vai estrear nos cinemas, e eu recomendo a todo mundo que veja no melhor cinema possível, com uma tela maravilhosa. Porque cada traveling do Cuarón, você chora. Eu digo, não, você vai dar um traveling de novo, meu coração não aguenta. Tem vários desses. Felizmente tem vários desses. E você tem que ver na telona isso daí. Vai lá na telona e depois você vai poder ver de novo na sua casa. Eu não tenho o menor problema com isso e eu acho que é uma questão de tempo. Veneza já abraçou, Toronto já abraçou, Sundance, imagina, de muito tempo já abraçou. Claro. Cannes está correndo atrás. O resultado é que Cannes está perdendo fôlego. Pois Hoje em dia, nesse momento, o festival que está dando tom é Veneza. Quem vai para Veneza? E Telluride, que também há muito tempo, tem até um Telluride, tem um sidebar que é exclusivamente streaming. Não tem o menor problema. Esses dois são quem estão dando o tom de, olha só, isso aqui é importante. Todo ano tem aquele momento em que de algum lugar vem a mensagem. Olha só, nesse balaio aí, esses aqui são importantes.
Quem está dando tom é a Vanessa Telluride, e Candice está correndo atrás, infelizmente, por causa disso. Verdade. Bom, Ana, a gente começou nossa conversa aqui falando da sua relação com Los Angeles e eu queria que a gente terminasse falando da sua relação com o Brasil. Como que daqui da Califórnia você está vendo a situação do Brasil hoje? A gente está num momento, só para o pessoal saber, a gente está gravando esse papo logo antes da eleição presidencial e ele está indo ao ar logo depois da votação no primeiro turno. Então, como é que você tem visto essa questão política no Brasil daqui da Califórnia? Olha, é muito complicado. O Brasil, para mim, é uma coisa muito complicada. Porque é um amor muito profundo. Sim. É um amor muito grande. E é um amor que já passou por experiências terríveis no Brasil. E tem o seguinte, nós passamos aqui nos Estados Unidos, nós já passamos por essa experiência. Nós pusemos nós não, porque a Califórnia não pôs, mas o querido colégio eleitoral pôs lá na Casa Branca um ser que não merecia nem estar vivo, quanto mais na Casa Branca. Não vou dizer o nome. Melhor não. É melhor não. E a minha sorte é que aqui é uma república federalista e os estados têm uma autonomia e têm instituições que se protegem. E a minha sorte é que eu estou, mais uma vez, no estado que olha para o futuro e não para o passado. Então, isso atenua um pouco o trauma que é ter aquela coisa lá. Quando eu saí na Marcha das Mulheres aqui, o meu cartaz, na verdade, depois é um cartaz que você vai ver em várias outras manifestações aí, é um cartaz que dizia o seguinte, em inglês, I can't believe I still have to protest this shit. Uhum. E é assim que eu me sinto. Eu sou da geração que passou... eu sou da geração que cresceu sem eleger presidente. Pois é. Eu sou da geração que tomou porrada de polícia, que trabalhou em revista independente, que era... eu tinha que ir no DOPS, levar os artigos dos meus colegas para ser censurados. Eu tenho uma caixa de artigos meus aqui com X em vermelho de alto a baixo. E eu passei por tudo isso. E eu me lembro perfeitamente de estar em 1985, no primeiro Rock in Rio, que no primeiro dia do Rock in Rio foi o primeiro dia que é o fim da ditadura. Uhum. E eu me lembro de eu chorar de felicidade, dizer, eu vi, na minha geração, eu vi isso acabar, está acabando, e é num show de rock, uma das coisas que eles mais odiavam. Cá está aquele povo todo de verde e amarelo. Imaginar que isso vai voltar é uma coisa para mim incompreensível. É uma coisa que eu não consigo administrar de jeito nenhum, é como um pesadelo horroroso. Então, eu só posso desejar o melhor. Eu estou longe, eu sei as minhas opções, eu sei em quem eu vou votar, eu sei também que o meu voto é muito pequeno perto disso, porque é o voto das pessoas que votam no consulado e chega aquela bolsinha e deve ter, sei lá, 100 votos ali dentro. Mas eu acho que é um transe que o Brasil está passando. Não, e é ótimo ouvir isso de você, né? Porque você viveu isso muito de perto. Você tem um livro chamado Almanac 1964, que não é só sobre o golpe, a ditadura, mas também passa muito por ali. Eu imagino que te assuste esse momento, assim, né? De uma ameaça que vai além de uma política, de uma eleição, uma ameaça à democracia, né? Fica uma coisa maior, né? O Almanac, até estou recomendando as pessoas a lerem, exatamente por isso, porque em 64 eu não tinha noção do que estava acontecendo em 64. Eu era uma criança. Eu fazer o Almanac foi eu finalmente ter a visão completa do que aconteceu no ano. Uhum. A gente fez uma pesquisa imensa, tinha um pesquisador trabalhando comigo que era maravilhoso. E eu me lembro de ler essa pesquisa e escrever como se fosse um transe, como se eu estivesse lendo o roteiro de um thriller, de um filme de suspense político, que eu sabia que ia terminar mal, mas que eu queria intervir para não permitir que aquilo acontecesse. Sim. Então, ver esse panorama, ver todas as peças se movendo dentro todo do Brasil e nos Estados Unidos e na América Latina, e os Estados Unidos e a América Latina e o Brasil, vendo essas peças todas se moverem para o inevitável,
era uma coisa absolutamente apavorante. A sensação era apavorante. É assim que se montou essa tempestade. É por causa disso que a minha geração... Eu costumo dizer, como é que a minha geração é o seguinte, você fica pensando, vai chegar a hora que você vai abrir a porta de casa, vai dizer, cheguei, estou começando minha vida, vou aprontar. A minha geração abriu a porta e dizer, cheguei, caramba, vou voltar para dentro de casa. É verdade. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê desse... Né? Então, a ideia de que isso fosse ser o futuro de outra geração é algo que eu não, falando para você, eu não consigo administrar. Racionalmente ou emocionalmente. Eu não consigo administrar. Vamos torcer, né? Vamos torcer, Ana. Bom, com esse seu depoimento rico, profundo, apaixonado, eu queria te agradecer demais pela conversa, adorei o papo, parabéns pelo seu trabalho de hoje e de toda a carreira. Muito obrigado mesmo por ter tirado esse tempinho para participar do podcast, viu? Então, obrigada a você pela oportunidade. Boa viagem de volta. Legal, Ana. Muito obrigado. Assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista, agradecendo a Ana Maria Baiana, lembrando que você pode ouvir todos os episódios no Spotify, nos aplicativos de celular, no YouTube, onde você preferir. Valeu, muito obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima.